e nós vamos estar orando por ele, que eu tenho certeza que Deus tem algo a ministrar ao seu coração, portanto, abra o seu coração para o recado que Deus tem para você essa noite. Ele quer falar ao meu e ao seu coração. Pai, aqui está o teu servo, aqui está o teu filho. Usa a instrumentalidade dele, ó Deus, que não seja ele a falar, mas o teu Espírito através da vida dele. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos redirecione, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para que atentos estejamos, ó Deus, à tua voz nesse lugar. Obrigado, ó Deus, pela vida dele e pelo privilégio de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra, que nos santifica, que nos direciona. Obrigado por esse momento, no doce, precioso nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Eu não sei se eles ficaram mais tranquilos não, Fábio, anunciando você. É um privilégio, é um desafio. Aliás, é um grande privilégio, um grande desafio compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Sendo hoje a primeira vez, né, falando assim para a igreja com o microfone. Mas como a Fábia disse, que seja o Senhor falando. Porque de mim eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas o Senhor falando, Ele vai libertar, vai curar, vai transformar, vai trazer renovo, vai trazer restauração e vai mudar a vida de vocês. O livro de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado, quando Jesus ele tem fome, ele tem uma necessidade humana, e Satanás se apresenta a ele e diz o seguinte: se você é filho de Deus, você transforma essas pedras em pão, mas ele disse o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Então essa palavra da noite de hoje, que ela possa alimentar cada necessidade de cada um que está aqui essa noite. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre restauração. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ele mexeu muito comigo, porque restauração ele quer dizer o seguinte: é recuperar ou consertar coisas desgastadas pelo tempo ou mal utilizada. Eu não sei o que você teve nessa noite, alguma coisa que está desgastada, se é algum relacionamento, se é a sua vida espiritual, se é a sua vida profissional, mas o Senhor nessa noite, Ele quer reviver aquilo que aparentemente está morto, aquilo que aparentemente ele se encontra seco, né, ou sequíssimo. E pensando nesse assunto, eu gostaria de que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, Ezequiel 37. Ezequiel, capítulo 37. Vai aparecer aqui no dá para aparecer aqui no Data Show? Isso. Ezequiel, capítulo 37. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos.
e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso. Até aqui. Aqui o profeta está tendo uma visão da casa de Judá, do povo judeu. Para que possamos entender sobre restauração, primeiro o Senhor ele vai fazer uma revelação de como o povo está naquele momento. E que o Senhor faça a mesma revelação a vocês nesse momento, aquilo que precisa ser restaurado na vida de vocês, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser consertado. Que o Senhor ele te dê a visão do que, onde você está. Ele deu a visão ao profeta, o profeta ele percebeu que ele estava no meio de ossos, logo lá no versículo 1, e diz que a mão do Senhor foi o que levou ele. Um resumo rápido sobre a história da casa de Judá. Depois de Salomão, lá no livro de Reis, o livro dos Reis, depois de Davi, veio Salomão, e logo depois vieram outros reis. E esses reis que vieram após Salomão, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E continuaram fazendo o que era mal perante o Senhor, o que era errado perante o Senhor. E por causa desse erro que eles cometeram, eles se tornaram cativos. Eles foram presos pelo rei da Babilônia, o Nabucodonosor. E entre eles foi Ezequiel. Então, toda vez que nós estejamos presos em alguma coisa ou cativo, primeira coisa que nós temos que pensar é que nós fizemos o que era muitas vezes o que era mal perante o Senhor. Nós pecamos, nós não fizemos aquilo que a palavra do Senhor pede para que nós façamos. Ou seja, eles estavam cativos por causa dos seus próprios erros. E nós também muitas vezes estamos cativos por causa dos nossos próprios erros. Mas ainda que tenhamos feito coisas que não condiz com a palavra do Senhor, ele na noite de hoje ele é poderoso para reverter esse quadro. Ele é poderoso para fazer tudo novo. Voltando ao assunto, então Ezequiel ele estava no meio dos cativos, ele estava no meio das pessoas que foram levadas prisioneiras. E um detalhe importante: o rei, quando ele só levou príncipes, ele só levou pessoas capazes, ele só levou pessoas que poderiam agregar. Então, quando nós erramos, Satanás ele quer tirar o melhor de nós. Assim como Nabucodonosor ele tirou a base de Jerusalém, a base de Judá, ele quer tirar o melhor de nós quando nós erramos. Ele quer tirar se você é um bom marido, se você é uma boa esposa, se você é um bom empregado, se você é um bom patrão, ele quer tirar exatamente isso de você. Ele quer deixar você sem base, para que você não consiga seguir aquilo que o Senhor quer que você seja, ou aquilo que o Senhor criou para ser. Então o povo de Judá ele se encontrou nesse cativeiro, estando cativo, mesmo ele estando no lugar um lugar que eles levaram o povo preso, ele não mudou e não deixou de acreditar no Senhor. Então, mesmo que vocês estejam errados, mesmo que tenha acontecido alguma coisa que levaram vocês para um lugar onde que vocês não queiram, a primeira coisa que nós devemos pensar para que possamos ser restaurados é que nós não devemos mudar a nossa confiança no Senhor, porque é através dela que vai vir a restauração, através dela que vai vir a visão. Assim como ele deu a visão a Ezequiel, Deus está dando a visão hoje a cada um, o que precisa ser mudado. O que precisa ser mudado na sua vida? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu vale de ossos secos? Quando a gente começa, mesmo estando no lugar onde nós não queiramos, ou por culpa nossa, a gente chegou nesse lugar, mas quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós não mudamos aquilo que somos, como nós se arrependemos, o Senhor começa a tratar de nós.
e ele começou a tratar do povo da seguinte forma, ele deu a visão. Então, no versículo 1, diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Perceba uma coisa, o profeta, enquanto ele estava no meio do vale, ele não percebeu que eram numerosos e que eram sequíssimos. Às vezes a gente está no meio de uma situação e a gente não percebe quão grave ela é, o quanto ela nos afasta do Senhor, o quanto nós estamos tão afastados do Senhor que a situação ela se encontra como esse vale, sequíssimo. Então que o Senhor hoje faça você andar ao redor daquilo que precisa ser tratado, para que você possa perceber que aquilo está sequíssimo. E é isso que o Senhor quer falar com vocês essa noite, quer falar conosco essa noite. Segundo ponto, o primeiro ponto é que o Senhor, ele nos dá a visão de como nós estamos. Segundo ponto que eu queria tratar com os irmãos, era que o seguinte, ele perguntou no versículo 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Eu faço essa pergunta para a igreja. No meio da necessidade de vocês, no meio daquilo que o Senhor está dando a visão a vocês que precisa ser tratado, a pergunta que eu faço, vocês acreditam que o Senhor pode reviver? O Senhor pode reviver o projeto de vocês, o Senhor pode reviver a família de vocês, o Senhor pode reviver a vida espiritual de vocês, o relacionamento com o cônjuge, o relacionamento com filhos, relacionamento no trabalho. A pergunta que eu faço a vocês, vocês acreditam que o Senhor pode reviver? O profeta, ele disse, Senhor, tu sabes, porque isso espanta. Quando nós olhamos uma situação, um vale cheio de ossos sequíssimos, é difícil nós acreditarmos. E é muito difícil, até nós que estamos na igreja, que seguimos o caminho de Cristo, mas quando nós vemos uma situação muito ruim, nós acreditamos até que o Senhor, ele tem poder. Sim, ele tem poder para fazer. Mas a nossa atitude foi como do profeta, Senhor, tu o sabes. Porque, na verdade, nós não sabemos, nós sabemos que ele tem poder. Eu vou contar uma história rápida que aconteceu há pouco tempo. Teve um amigo nosso que, nesse período de pandemia, a mãe dele pegou o Covid e ela ficou entubada. E ele começou a mandar mensagens, é uma pessoa, um grande amigo, ele começou a mandar mensagens pedindo para fazer uma oração pela mãe dele, corrente de oração, e que a mãe dele iria voltar, que a mãe dele, Deus estava dando a vitória, e eu fiz essa oração, só que a situação dela, aparentemente, era irreversível, e até quando eu estava orando, você ora às vezes por uma questão do combinado, né? Não, vou orar assim, mas às vezes dentro de nós a gente acha que aquilo não vai acontecer, ela não vai conseguir sair, e foi o que eu fiz a oração, mas graças a Deus ela conseguiu sair. Ela hoje está fazendo fisioterapia que ela está fazendo, né? Fisioterapia, ela está se recuperando, ela já está voltando os movimentos novamente. E aquilo falou muito comigo, porque muitas das vezes nós não acreditamos. Porque quando a gente acredita, a gente tem atitude. E às vezes a gente fala que acredita e a gente não tem atitude. Que possamos ter atitude nessa noite para que possamos ser restaurados. Esse é o segundo ponto. Acredite no Senhor, porque Ele é capaz de mudar qualquer situação. Ele é capaz de levantar qualquer situação. Ele é capaz de fazer os ossos secos tornarem vida. Terceiro ponto que eu queria tratar com os irmãos é, quando nós vemos que onde nós estamos e acreditamos que o Senhor ele é capaz de mudar, o que nós temos que fazer, quando nós não podemos fazer mais nada, é profetizar. Observe o versículo 4. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado.
Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Detalhe importante é que no começo do versículo 4 diz o seguinte, o profeta ele diz para os ossos, ouvi a palavra do Senhor. Porque não é só o fato de profetizar, não é uma confissão positiva que faz voltar aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. O que faz voltar aquilo que estava sequíssimo é a palavra do Senhor. Sempre será a palavra do Senhor. O problema é que às vezes a gente profetiza aquilo que a gente quer e não o que o Senhor quer. No livro de Jeremias ele diz o seguinte, que eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais, ou para vos dar um futuro e uma esperança. Então, como nós profetizamos, nós temos que profetizar segundo a palavra do Senhor, não segundo o que queremos. Nós temos que consultar o Senhor, nós temos que profetizar. Nós temos que profetizar sobre nossos filhos, nós temos que profetizar sobre nossa família, nós temos que profetizar sobre o nosso trabalho, nós temos que profetizar sobre o nosso relacionamento, nós temos que profetizar sobre o nosso ministério, mas segundo a palavra do Senhor. E o detalhe importante é que as coisas vão acontecendo enquanto a gente vai profetizando. Pelo meio do caminho, você vai profetizando, e os ossos vão batendo nos ossos, e o barulho vai aumentando. O problema é que às vezes a gente se assusta com barulho, aí para de profetizar, porque ele foi, por cada detalhe o profeta foi vendo, ele foi vendo osso com osso, os tendões, o barulho, e que isso ele não possa nos assustar, isso não faça que a gente pare de profetizar. Então profetiza. Às vezes a pessoa ela profetiza e começa as coisas a não sair da forma que ela quer e ela para, ela se assusta, porque não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E a gente profetiza segundo a ordem dele. Quando nós profetizamos, nós temos que profetizar assim diz o Senhor. É dessa forma, não o que eu quero, não o que nós queremos. Que o Senhor coloque no coração de vocês, que o Senhor coloque no coração de vocês a hora que vocês têm que profetizar. E quando você consulta a palavra do Senhor, e quando você começa a ler a palavra do Senhor, quando você começa a orar, quando você começa a se entregar a Ele, Ele vai te dar o momento certo de profetizar. Ele vai te dar o momento certo de clamar, de profetizar, e você vai começar a ver o milagre acontecendo, você vai começar a ver as coisas acontecendo, os sonhos se realizando, porque o povo de Judá ele estava num lugar onde não era o projeto de Deus. E muitas vezes nós estamos num lugar que não é o projeto de Deus. Sendo que Ele nos ensina que mesmo quando nós estamos afastados, o Senhor, Ele nos resgata. Mesmo quando nós fazemos aquilo que nós queremos e temos o resultado que o povo estava tendo, e o povo estava sem esperança, o Senhor, Ele consegue levantar uma única pessoa. Uma única pessoa, ela consegue profetizar sobre uma nação. De repente, você é como esse profeta, você na sua casa só tem você. Você no seu trabalho só tem você para profetizar. Mas para Deus não faz diferença se é com muito ou se é com poucos, porque o poder é dele, a vontade é dele. Então, se você for a única pessoa que estiver no seu local, na sua família, está muito difícil. O seu cônjuge, os seus filhos, seu relacionamento, o seu trabalho, profetiza, mas profetiza de acordo com a palavra do Senhor. E existem situações que elas vão estar de pé, mas vão estar sem vida. Quantos relacionamentos estão sem vida? Às vezes a pessoa está junto com a outra há tanto tempo e aquilo aparentemente está com vida. Observando o versículo 9, diz o seguinte: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o Espírito e sobra sobre estes mortos, para que vivam. Então, se você tem alguma coisa que aparentemente está de pé, mas tem alguma coisa errada, porque se não tiver vida, não adianta. Às vezes tem uma família que está de pé aparentemente, mas está sem vida. Às vezes você está vindo à igreja, mas está sem vida. Às vezes você está aqui no templo, mas está sem vida. Às vezes você está com o seu projeto, mas está sem vida.
mas que no nome de Jesus o Senhor possa trazer sobre vocês a vida, assim como trouxe aqueles ossos secos, eles possam trazer sobre vocês. E ele disse: profetizei como eles me ordenaram, o Espírito entrou neles e viveram e puseram-se de pé, um exército sobre modo numeroso. Que vocês se coloquem de pé hoje, mas se coloquem de pé diante da situação, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer através de vocês. Assim como era um exército numeroso e grandes coisas ele tinha para o povo de Israel, assim ele tem na vida de vocês. Assim ele tem para cada um de vocês, através do sonho, através da família, através do ministério de vocês. E assim como esse profeta, somente ele e através dele conseguiu atingir essa grande multidão, e que vocês, através de vocês, muitas pessoas também possam ser atingidas, que através de vocês muitos venham se entregar a Cristo, venham reconhecer que só existe um Deus, que é o Senhor. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, diz o seguinte, que só existe um Deus e um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. Que foi através do sacrifício dele que nos dá a possibilidade de hoje estarmos aqui reunidos para que o Senhor possa restaurar as nossas vidas. Então, se existe alguém nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus, que ainda não se rendeu a Ele, que ainda não o reconheceu como Salvador, que possa fazer isso, porque é através dessa declaração de fé que você está dizendo que quer uma restauração. Só o Senhor pode restaurar nossas vidas, e é através de Jesus Cristo, é através do sangue dele. Teve uma matéria esses dias que a gente estava vendo, minha esposa e eu, que no período de pandemia, o mercado de luxo ele cresceu, porque as pessoas que consumiam coisas em shoppings e restaurantes, eles já não estavam mais saindo de casa, então eles passaram a recuperar artigos de luxo, bolsas, pinturas de carros, e a gente estava vendo uma pintura de carro, uma lavagem de carro, ela custava um valor de R$4.000. Aí eu falei assim, pô, mas é muito caro, essa limpeza ela é muito cara, mas para o dono tinha valor, para o Senhor a sua vida tem valor, para o Senhor a sua vida ela é muito mais do que um artigo de luxo, e o preço ele não pode ser comprado por nada nesse mundo, e ele já foi pago, que foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo, para que nós hoje pudéssemos estar aqui reunidos. Então, se tem alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, pode levantar as mãos. Se tem alguém nessa noite, se o Espírito Santo falou com vocês, falou com alguém que está afastado, afastada, que já teve um projeto de estar na casa do Senhor, já teve um projeto de pregar, de louvar, de fazer coisas para o Senhor, que o Senhor possa tocar no coração e que vocês possam se render a Ele. Tem alguém nessa noite que quer fazer isso? Existe alguém nessa noite que o Espírito Santo tenha tocado através do coração de vocês? Não o Felipe, porque eu não tenho nada para dizer para vocês que possam fazer voltar à vida o projeto de vocês, mas o Senhor pode. E é através do nome de Jesus. Há alguém nessa noite? Amém. Outra oração que eu queria fazer com vocês é que se você quer que a sua vida tenha alguma restauração em alguma área que precisa, que você olha e acha assim, ó, essa área não tem mais jeito, é muito improvável que isso possa tornar a ter vida novamente, é muito difícil, mas para o Senhor não é. Você pode se colocar de pé para que nós possamos fazer uma oração, para que ele possa ser renovado, para que sua vida ela possa ser restaurada. Se tem alguém nessa noite que quer que sua vida seja restaurada, fique de pé, por favor, para que nós possamos fazer a oração. Amém. Glória a Deus. O Senhor nessa noite está restaurando sonhos. Pensa naquele sonho, pensa naquilo que é impossível.
Pensa que o Senhor possa dar a visão a vocês, como deu a Ezequiel, no vale de ossos secos. Pensa naquilo que está morto. Pensa naquilo que aparentemente não tem vida. E não tem vida, na verdade não é nem aparente, não tem vida. Mas o Senhor, essa noite, Ele vai trazer de volta. Deus, te louvamos, Senhor, por essa noite, Senhor Deus, porque só Tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, restaura esse povo, Senhor Deus, com a sua forte mão, Senhor Deus. Restaura o seu povo através da sua palavra, Senhor Deus. E que os ossos secos, Senhor Deus, em alguma situação, Senhor Deus, ela possa ser revivida, Senhor, assim como o Senhor fez com aquele exército, Senhor Deus, e se tornou sobremodo numeroso, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer isso na vida dos seus filhos, Senhor Deus. Venha sobre nós, Senhor, abençoando, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Restaura casamento, Senhor, restaura trabalho, restaura família, Senhor Deus. Restaura a vida espiritual, restaura ministério, Senhor Deus. Dê, Senhor, a vida abundante, Senhor Deus, que o Senhor promete na sua palavra, Deus. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Obrigado. Vou chamar você mais de perto, tá? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. E esse é o motivo, esse é o momento de você trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Você, é claro, que veio preparado para isso.